Vou chamar meus convidados aqui para a gente começar, né? Professor Fred Dias, professor Paulo Renan. A gente começa a nossa live, né? Então, o Trilegal já está convidado. Vamos convidar aqui Paulo Renan. E aí, Olha pronto. O aí. professor Fred Dias já chegou. Estou convidando aqui o Renan. Opa, Olha o Paulo aí. aí. Está convidado já. Olá, pessoal. Como estão vocês? Boa noite, boa noite. Olá! Tudo bem, Pronto. gente? Estamos os três aqui. Então, pessoal, estamos. Maravilha. Renan, ouve a gente? Ah, também. Ouço Perfeito. perfeitamente. Vocês me ouvem? Vamos lá. Também. Então, boa noite a todos e a todas e a todes quem está por aqui. Que bom recebê-los para a nossa segunda live. Então, a gente teve a primeira na abertura da segunda temporada do Trilegal. E hoje nós estamos com a nossa segunda, que depois também vai virar o nosso episódio número 9 da segunda temporada, que deve ser lançado na sexta-feira. Então, para dar um alô para vocês aqui inicial também, vou convidar meu parceiro de Trilegal, Fred Dias, e depois ele apresenta o nosso ilustre convidado da noite. Perfeito, perfeito. Como vai, comunidade Trilegal? Boa noite. Espero que estejam todos aí aproveitando essa live com a gente, com esse convidado tão especial, que é o nosso colega de faculdade de Direito e Ciências Sociais do CEUB, o professor Paulo Renan, que é doutorando em Direito, Estado e Constituição pela UNB, é servidor público federal, foi gestor do Marco Civil da internet, né? É professor de Direito e Tecnologia na nossa graduação em Direito e na pós-graduação também do CEUB, e pesquisador do Estudo de Referência Internet e Sociedade, o IRIS-BH. Então é um grande prazer, Paulo, prazer no sentido mais literal da palavra, poder trocar ideia, né, nesse nosso espaço aqui e com a nossa comunidade. Então, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Um prazer aí estar participando do Trilegal e espero estar à altura aí das expectativas. Imagina. Eu tenho certeza que vai estar. Eu vou confessar que minhas expectativas são altas. Mas eu tenho certeza que você vai estar à altura. Porque os temas que a gente vai abordar hoje, e aliás, deixa eu já apresentá-los, né? Nós vamos falar, então, como primeiro tema, sobre a Convenção de Budapeste contra crimes cibernéticos, né? E depois nós vamos falar sobre o Elon Musk e a compra do Twitter. Então, são temas absolutamente contemporâneos, de alto interesse, né, da coletividade, e então, é justamente por isso que eu tenho muitas expectativas. E já vou começar passando para o primeiro tema, então, para a gente não perder tempo, né? Afinal de contas, daqui a pouco o Renan vai dar aula, então, para a gente aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui, vamos logo ao que nos interessa, né? Então, gente, sobre o primeiro tema, e a ratificação, então, pelo Brasil da Convenção de Budapeste, essa é uma ratificação que aconteceu, então, recentemente, em dezembro de 2021, pelo Congresso Brasileiro, foi aprovada sem reservas, foi ratificada essa convenção sem nenhuma reserva, né? Essa convenção ela é de 2001, ela partiu do Conselho da Europa e atualmente é um tratado que é ratificado por 67 países e que visa harmonizar as legislações nacionais sobre crimes cibernéticos, estabelecer um marco comum de investigação e protocolos e facilitar a cooperação entre os Estados signatários. Porém, né, soa tão bonito quando a gente ouve essa apresentação da convenção, né? No caso aqui do Brasil, mostra-se que foi feita essa ratificação sem consulta suficiente a especialistas e à sociedade civil envolvida com a temática, e um processo que foi chamado, inclusive, de extraordinariamente rápido, marcado por pouco debate e falta de transparência.
Então, esse movimento feito pelo Congresso tem sido alvo de muitas críticas, principalmente por parte desses especialistas e da sociedade civil, e é motivo de preocupação para esses dois grupos e para a sociedade como um todo, principalmente por dois pontos. O fato de ela facilitar o risco de acesso a dados de cidadãos e também pode facilitar a criminalização de ativistas e pesquisadores da InfoSec. Então, é muito polêmico tudo isso que está acontecendo. Os países, eles assinaram essa convenção de maneiras diferentes, alguns com reservas, que aí se precaveram de ter problemas como esse que o Brasil fica exposto, né? Outros também passaram por processos suspeitos, como o Brasil passou, de uma aprovação muito rápida, né? Então, a polêmica ela é imensa no que diz respeito a essa questão. E aí, por isso, Paulo Renan veio aqui para falar para a gente um pouco a respeito. Que considerações que você tem para a gente, Renan, a respeito disso? Então, essa convenção, né, ela primeiramente tem um aspecto bastante distinto, porque ela é uma convenção que foi assinada pelo Conselho da Europa, né? A gente já entra na seara de vocês aí do direito internacional, que é uma organização que não é exatamente conhecida pelo senso comum aqui no Brasil, né? Muita gente ouve falar da União Europeia, né? Uma organização bastante conhecida, mas pouca gente conhece, né, de fato, a ideia do Conselho da Europa, que é uma organização que abarca todos os integrantes, basicamente, da União Europeia, mas que precede a União Europeia, tem uma outra dinâmica, né? Ela foi fundada em 1949 e é a mais antiga instituição internacional, instituição europeia em funcionamento, que tem sede em Estrasburgo, na França. Esse Conselho da Europa organizou, então, em 2001, quando o mundo estava adotando a ideia da sociedade da informação, né, com a cúpula da sociedade da informação realizada pela ONU, em Tunis e tal. Esse Conselho da Europa criou, então, essa que até hoje é a primeira e única norma internacional sobre crimes internacionais, que é uma norma que estabelece não só um padrão de tipos penais, mas também um padrão para investigação, né? São dois aspectos para os cibercrimes, que você tem algumas condutas que são simplesmente uma conduta que poderia ser realizada presencialmente, ela é realizada online. Mas outros crimes são realizados apenas online, porque eles têm como objeto, como bem da vida que vai ser prejudicado, algo eletrônico, algo digital. Então, por exemplo, acessar indevidamente dados eletrônicos, né? Tomar o controle de um sistema. Isso só acontece online. Isso não tem como acontecer, né, fora do teclado, digamos assim. Então, tem essa previsão de criação desses tipos penais, mas, além disso, ela estabelece parâmetros para um intercâmbio entre os países nessas investigações, porque a retenção dos dados, o armazenamento dos dados, a comunicação dos dados não é algo trivial, né? Ela não vai ter como seguir a mesma dinâmica dos crimes normais, em que você tem uma cadeia de custódia, etc. Então, essa Convenção sobre o Cibercrime, que é um tratado então, internacional de direito penal e de direito processual penal, firmado no âmbito do Conselho da Europa, para poder promover também a cooperação entre os países. Em 2001, e aí fica a pergunta, por que o Brasil demorou tanto tempo para aderir a essa convenção? Basicamente porque o Brasil não tinha sido convidado. Porque ela é uma norma da Europa, né? Ela é uma norma desses países do Conselho da Europa, entre eles. O Brasil, além disso, né, durante muito tempo, poderia ter sido convidado a participar como instrutor do documento. Deu uma falha na minha conexão ou foi na sua? Acho que foi aí, mas tá. Então, o Brasil tinha essa tradição de, no exercício, na afirmação da sua soberania, só participar de tratados dos quais ele tivesse participado da elaboração, que não foi o caso
da Convenção de Cibercrimes. Mesmo assim, o Brasil não tinha sido formalmente convidado para participar dessa norma. Esse convite só aconteceu em 2019. Então, assim, um dos primeiros argumentos que tem sido muito falado, o Brasil demorou 20 anos para ratificar a convenção. Não, o Brasil demorou 2 anos para aderir à convenção. Né? É um tempo relativamente curto, desde o convite, considerando que o convite só chegou mesmo à presidência em 2020, salvo engano, e aí a gente começa a entrar já nos problemas, né? Porque a adesão se deu basicamente sem debate. A partir desse argumento de que, com a pandemia, houve muitos crimes digitais e que essa é a única norma internacional, o argumento foi: o Brasil precisa aderir. E com isso o Brasil aderiu. A impressão que dá ali, né, que os deputados que aprovaram a adesão na Câmara, os senadores que aprovaram a adesão no Senado, basicamente não leram a convenção. Né? Eu arriscaria dizer que se você fizesse algumas perguntas básicas para os senadores e para os deputados que votaram, eles não saberiam dizer. Né? E eu não estou dizendo coisa do tipo assim, quantos artigos tem na convenção, se ela tem, enfim, 50 ou 500 dispositivos. Mas perguntas do tipo, se o senhor deputado estiver sendo investigado, precisa ter uma ordem judicial necessariamente para um outro país ter acesso aos seus dados ou não? É esse tipo de coisa. A convenção trata disso ou não trata? Esse tipo de coisa que eles não sabem dizer. Né? E que, na minha visão, exibe um pouco de quão irresponsável foi essa adesão. Fica tão claro como uma assinatura de uma convenção sem ter consulta minimamente pública que fosse direcionada a especialistas, que seria quem estaria apto a ler minimamente isso, ou a sociedade civil envolvida, né? As consequências elas chegam a ser caóticas como essa, né? Definitivamente a gente tem um cenário preocupante, para dizer o mínimo. E, Paulo, quem é que você localiza que são os interesses que aceleraram esse processo, então, da ratificação? Porque, pelo que eu vi ali do material que você tem produzido também, né, o Ministério Público, em particular, se interessou, né, porque teria responsabilidades extras aí dadas por essa ratificação. Que outros interesses, então, especialmente ligados ao setor de comunicações, podem estar interessados aí? O que a gente teve foi o seguinte, o Ministério Público foi quem ativamente, né, se dispôs a buscar esse convite junto ao Conselho da Europa. Então, ele, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, foi ao Conselho da Europa, manifestou o desejo de o Brasil aderir a essa convenção e, a partir daí, houve o convite. E esse convite, então, foi trazido para a presidência e aí tramitou aqui nacionalmente. Aí tem alguns detalhes, Fred, que indicam, que levantam uma certa perplexidade. Né? Por exemplo, o convite foi feito expressamente com um prazo de validade de 5 anos. Desde 2013, os convites do Conselho da Europa têm essa validade de 5 anos. E quando o Ministério das Relações Exteriores foi comunicar que o convite tinha sido feito para a presidência e a partir da presidência foi enviado para o Congresso Nacional, indicou-se que o prazo era de 3 anos. E aí você encontra algumas notícias dizendo que, tendo sido feito em 2019 o convite, se o Brasil não aderisse à convenção até o final do ano passado, chegando em 2022, se encerraria o prazo de validade do convite, porque daria 3 anos. Nem isso estaria correto, porque o convite foi feito em dezembro de 2019. Então precisaria pelo menos chegar até dezembro de 2022 para dar 3 anos. Mas o prazo é de 5 anos. E assim, parece um erro bobo, mas é um erro bobo que não se comete no direito internacional, quando a gente está falando, né, de exercício de soberania. Então, a impressão que dá é que houve um assodamento, uma pressa para o Brasil poder
aderir a esse sistema internacional de compartilhamento de dados de investigação. Pois é. Existe tem uma rede 24/7, esse é o nome da rede, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que permite esse intercâmbio de dados de investigação e que provavelmente o Ministério tinha muito interesse em ter acesso a esses dados. Mas, Renato, você que participou, né, ativamente da criação do Marco Legal da Internet de 2014 aqui no Brasil, e uma das grandes questões que tem sido levantada são os conflitos, né? Não é coerente com o nosso Marco Civil da Internet. O nosso Marco Civil ele não tem essa prerrogativa que o Ministério Público tanto procura. E também eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses conflitos, né? Esses conflitos entre o Marco Legal e essa Convenção coloca. Então, o Marco Civil da Internet, ele estabelece uma obrigação de guarda de dados para quem oferece o serviço de conexão à internet. Essas pessoas têm que guardar os dados de conexão. E ele também estabelece uma obrigação de guarda de dados por quem oferece serviços online. Então, cada um no seu quadrado. Quem faz a conexão guarda os dados de conexão, quem oferece os serviços online guarda os dados de acesso, cada um ao seu serviço. Mas para ter acesso a esses dados, tem que ter ordem judicial. Então, o Ministério Público, a polícia, quem quer que seja, precisa ter uma ordem judicial que vai fazer uma revisão desse procedimento de investigação. Mas isso se dá no âmbito, digamos assim, de uma obrigação nacional. Embora o Marco Civil tenha uma aplicabilidade a qualquer empresa que preste serviços no Brasil, né, que envolva guarda de dados de pessoas que estão no Brasil, brasileiros ou não, outros países têm outras formas de regulamentação do acesso a esses dados. Então, em regra, o que vai funcionar é uma interação entre os países. Então, o padrão jurídico o Brasil precisa ter acesso a dados que estão em poder de uma empresa dos Estados Unidos. O padrão hoje é um juiz brasileiro entrar em contato com o judiciário estadunidense e o judiciário estadunidense fazer uma análise disso nacional lá e depois remeter para cá ou não o acesso a esses dados no âmbito dessa investigação. Esse processo de conexão costuma seguir o que se chama de Tratado de Cooperação Jurídica Mútua. Né? A sigla em inglês é o MLAT, Mutual Legal Assistance Treatment, né? MLAT. Isso é moroso, isso é demorado, é uma coisa judicial assim, bem arcaica, que não pensava no tempo da internet e que continua existindo. Então, parte da pressão por essa rede 24/7 é para dar uma dinamicidade a esse acesso aos dados. O problema é que aí você diminui o espaço, a exigência de controle judicial, o que abre espaço para abusos. E abusos que têm sido verificados também em outros países. Então, assim, a legislação, né, isso tem relação até com as denúncias do Edward Snowden, por exemplo, lá em 2013, pelo seguinte: os Estados Unidos não podem investigar os seus próprios nacionais. Eles necessariamente têm que ter um mandado judicial para que o poder público investigue indivíduos de nacionalidade estadunidense. Mas o que eles podem fazer? Eles podem fazer um acordo com a Inglaterra, ou com a Austrália, ou com o Canadá, para que esses países investiguem os seus nacionais. E aí eles façam intercâmbios de dados. Existe essa organização chamada Cinco Olhos, né, o Five Eyes, que envolve Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, que eles realizam justamente esse tipo de intercâmbio estratégico, né? Digamos assim, à margem do sistema processual penal tradicional. A ideia na Convenção de Budapeste foi estabelecer algo desse tipo e muitas das críticas que se fazem à Convenção de Budapeste envolvem justamente essa possibilidade de uma transposição dessas regras.
né? Então, disposições de direito penal processual mais frouxas, que ficam mais sujeitas ao abuso pelas forças de segurança pública e forças de segurança nacional, né? E aí a gente, enfim, tem um cenário internacional que fica muito mais para a política do que propriamente para o direito, no sentido de um exercício mais de forças do que exatamente de garantias jurídicas. E aí, por exemplo, no artigo 15, parágrafo 2º da Convenção, se diz que o controle judicial, por exemplo, ele não é uma regra, ele é uma medida excepcional que vai ser incluída como uma condição, abro aspas, quando for apropriado, tendo em conta a natureza do poder ou do procedimento. Então, pode ser que se exija um controle judicial, pode ser que não, por parte da Convenção. E, enfim, para quem está fazendo a investigação, só um prato cheio, né? Isso é algo que vai dar uma dinamicidade, que vai permitir acessos. Por outro lado, a gente fica sem garantias, a gente fica sem supervisão, a gente fica sem controle, né? E acho que para todo mundo é muito claro que no Brasil a nossa área de segurança pública carece de muitos protocolos, né? Não apenas na parte online, né? Quando que a polícia pode usar spray de pimenta, quando que a polícia pode usar o cacetete, a gente não tem regras nacionais para esse tipo de procedimento. Então, o que a gente acaba encontrando eram juízes que às vezes autorizavam, às vezes não, com fundamento ou sem fundamento, sendo muito rigorosos ou pouco rigorosos, e o Ministério Público, de maneira legítima e às vezes ilegítima, encontrava dificuldades ou facilidades demais para ter acesso a esses dados. Com a Convenção de Budapeste, a gente pavimenta um caminho para que se estabeleça uma ligação direta entre alguma instituição brasileira e essa rede de instituições da Europa e de muitos outros países, que hoje em dia a Convenção de Budapeste já abarca, né? A gente tem hoje um cenário já bastante diferente, desde 2001, e tem uma rede bastante grande de integrantes da Convenção, né? Na página lá do Conselho da Europa, a gente tem um número que chega, se não me engano, a 70 países que integram essa convenção. E, enfim, é uma rede bastante robusta que pode ser utilizada para esses muitos fins. Eu fico pensando aqui, Paulo, ainda nessa pergunta, porque justamente, né, quando você falou, acaba que a questão fica muito evidentemente muito mais política do que jurídica, né? E essa é a minha pergunta, né? Quem são os interessados aí, né? Domesticamente e internacionalmente, porque eu vejo, por exemplo, o seguinte, né? Essa mesma maior liberdade que o Ministério Público tenta adquirir, né? Quase se tornando um novo poder entre os poderes do Estado, né? Ela fez parte de toda a nossa crise política pós 2014, né? Estamos falando justamente dessas datas. Então, o governo Biden, agora nos Estados Unidos, ele declarou que ele declarou um tripé, que agora eu já até me esqueço dos outros dois pés, né? Mas um dos pés é o combate internacional à corrupção. Então, a política que os Estados Unidos acredita ser a chave para retomar o seu lugar de potência, né? Mais do que de potência, de liderança, pelo menos do ponto de vista deles, né, do sistema internacional, e ter a confiança dos outros países, é essa capacidade de determinar algumas regras, regimes internacionais que são efetivos, né, e dão essa impressão de ordem. E uma delas é o combate à corrupção. Então, moralmente, né, é uma agenda muito favorável, né? Parece uma agenda de consenso universal e combater a corrupção, né? Então, por esse meio, né, o Ministério Público vê essa oportunidade. Como é que essa ligação se dá? A gente tem um cenário, Fred, muito favorável a qualquer tipo de abuso a partir desse tipo de argumento, né? De que vamos combater a lavagem de dinheiro ou vamos combater organizações criminosas. E eu, sinceramente, não duvido que exista alguém no âmbito do Ministério Público que legitimamente esteja preocupado em realizar esse tipo de ações. O problema
é que, em termos de poder público, a regra democrática é que a gente não pode confiar na boa vontade do agente público. A gente tem que ter sistemas de freios e contrapesos e garantias, né, institucionais que não dependam da boa vontade, porque, eventualmente, se houver um abuso, tem que haver alguma forma de verificação desse abuso. Até, em último caso, assim, no limite, para que não haja uma invalidação das provas que sejam coletadas. Porque, do ponto de vista da segurança pública, o interesse é que a investigação gere provas que possam incriminar quem é culpado. Se a investigação se dá com uma facilidade tecnológica, com uma viabilidade política, mas com invalidade jurídica, os abusos vão ser cometidos, os excessos vão ser, né, praticados, mas na hora de usar a prova a gente não vai ter possibilidade. Então, um exemplo prático que a gente tem no Brasil são as conversas que foram obtidas a partir do telefone, né, do Dallagnol com o Telegram. Então, a gente tem aquelas conversas que não têm uma solidez jurídica para serem utilizadas como prova, embora tenham, né, constituído o escândalo da Vaza Jato e tenham sido até questionadas junto ao STF, mas elas não permitem uma condenação do Dallagnol por abuso no exercício da sua autoridade, ou do Sérgio Moro, ou de quem quer que esteja envolvido naquelas conversas, o que é um problema. Então, assim, a gente tem ganhos políticos e sociais se a gente fizer uma investigação desse tipo, mas a gente tem também prejuízos jurídicos, né? E aí, vamos imaginar que seja essa mesma postura realizada contra alguém inocente. Né? É o caso de a gente ter, por exemplo, a gente tem no Brasil um caso, que na minha opinião é um absurdo jurídico, do vazamento da conversa da presidenta Dilma Rousseff com o futuro, então, ministro da Casa Civil, Lula, né? Que aquele vazamento de uma conversa que foi captada fora do prazo autorizado judicialmente, sabidamente fora do prazo legal, e que foi divulgado com o pressuposto de que essa conversa não tem nenhum problema, então ela pode ser divulgada. Invertendo, né, a lógica. Você só pode divulgar uma conversa privada se tiver um motivo, né? Um motivo que impede a divulgação. Tem que ter um motivo para autorizar, né? E aí, assim, não tinha uma ilicitude propriamente naquela situação, mas a divulgação causou, né, uma grande fervura do nosso cenário político institucional. Esse tipo de abuso fica aberto, né, nessa interação, e mesmo sem uma lei específica regulamentando isso no Brasil hoje, a assinatura da Convenção de Budapeste permite um caminho. E aí tem uma pergunta, Fred, que fica agora, que é: a Convenção exige que o Brasil aponte quem vai ser a autoridade nacional para fazer parte dessa rede 24/7. Isso deveria ter sido feito na adesão. Na adesão, isso tem que ter ressalvas e declarações. O Brasil não fez nenhuma declaração. Então, não sei qual vai ser a legitimidade do Poder Executivo, eventualmente vai ter que ser feito, mas para declarar quem é essa autoridade no Brasil. E aí já tem uma briga. A PGR quer que seja ela, a Polícia Federal quer que seja ela, o Ministério da Justiça, e a sociedade civil gostaria que fosse a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, para fazer esse controle de como vai ser feito esse acesso ou não. E é uma disputa que não tem quem resolva. Não tem um espaço institucional legítimo para resolver isso, porque não é assim, tem 10 anos que a gente resolve essa questão e todas elas foram resolvidas por esse órgão, então agora é esse órgão que dá a resposta. A gente está numa situação eu acho interessante, sem regras. Porque, de fato, eu acho que os termos gerais dessa convenção, a maioria deles, ao menos, tem essa característica. Possibilidade de combate à corrupção, troca de informações, porque um dos maiores medos que se tem com relação à internet é que ela se torne uma terra de ninguém, né? E ela é uma terra de ninguém global, uma rede global. Então, é fundamental que a gente tenha um marco civil da internet aqui no Brasil, mas também que a gente pense isso internacionalmente, porque essa rede ela é, de fato, necessária, né? Mas
A questão, acho que você deixou muito claro, Renato, para mim, pelo menos foi assim que eu entendi, de fato, me parece muito importante, são essas brechas que elas podem ser muito sérias. Podem ter ganhos, mas os prejuízos também precisam ser pensados. Quando se vai ratificar uma convenção, né, incorporar ela posteriormente nas nossas normas internas, isso precisa ser olhado, são essas brechas de segurança que precisa ter. Né? E a gente tem até uma intenção para que ela seja devidamente implementada. Né? Então, tem regras do tipo assim, como que vai ser feito o enfrentamento à exploração sexual de imagens de crianças. Né? Tem um procedimento que tem que ser seguido. E aí, um dos tipos penais que se estabelece lá é a possibilidade de ser criminalizado um material pornográfico que contenha crianças, que contenha alguém se fazendo passar por criança, ou alguém que pareça uma criança. Então, tem essas três diferenças, né? Uma simulação, uma evidente criança ou adolescente participando e alguém que pareça. A maioria dos países, pautados pela questão da liberdade de expressão, tiram essa parte do pareça, porque seria um crime sem dolo. Então, sei lá, uma atriz pornográfica que tem feições jovens, infantis, e que pareça ter 17 anos ou 20 anos. O Brasil, até 20 anos atrás, a maioridade penal era 21 anos. Nos Estados Unidos, a plena capacidade civil vem aos 21 anos. Então, uma pessoa de 20 anos hoje no Brasil é plenamente capaz, e nos Estados Unidos, não. Em alguns estados. E aí o fato da pessoa parecer menor, os países ressalvam esse aspecto. Isso não diminui a persecução quando tiver crianças e adolescentes de fato, ou quando tiver um adulto se fazendo passar por uma criança. Isso continua sendo crime. Mas esse caso do parecer, até para não desmerecer o enfrentamento de uma questão muito séria, até para não virar uma chacota, prender uma mulher só porque ela parecia com uma criança, né? Isso, de certa forma, enfraquece a questão. Esses países fazem essa ressalva. Ou, em outros tipos penais, exigem o dolo. Então, um pesquisador de segurança tinha a intenção de prejudicar o sistema. Aí ele vai ser punido porque ele praticou um crime. Agora, alguém que estava investigando uma análise e descobriu uma falha por acaso, sem querer, e comunicou. Aí essa pessoa, sem o dolo, não vai ser punido. Tem uma pergunta na Convenção de Budapeste, né, explicando em termos leigos. Mas a Convenção estabelece o tipo penal, ela diz que o país vai ter um compromisso e abre um espaço para dizer o país, ao aderir à Convenção, vai poder estabelecer se ele exige se o tipo penal se configura pela mera conduta ou com a exigência de dolo intencional. Então é uma pergunta, A ou B? E qual foi a resposta do Brasil? Sim. O Brasil não disse claramente se precisa de dolo ou se é pela mera conduta. Tem que ter uma declaração. E o Brasil não declarou nada. Né? Então, a gente vai ter uma série de pequenos detalhes para esse tipo de viabilização da implementação da norma que estão pendentes. Que quem tinha legitimidade para fazer isso era o Congresso Nacional, é o espaço democrático, e não houve debate por conta de uma pressa a aderir a essa convenção. E você atribui essa pressa, Paulo, assim, insistindo mesmo, né? Você atribui essa pressa a descuido ou a má fé mesmo? Olha, a minha aposta é que a convenção fez 20 anos agora em novembro, quando se realiza um evento mundial chamado a Convenção Octopus, né? Que, enfim, uma convenção de cibercrimes que o Conselho da Europa realiza. E a minha impressão era que os agentes brasileiros queriam meio que levar esse brinde, né, esse troféu. O Brasil assinou, estamos aqui, compartilhem conosco, reconheçam que a gente, Ministério Público, é quem é legítimo no Brasil para tratar desse assunto. Então a pressa era para novembro, e aí não deu tempo. Mas, de qualquer forma,
eu imagino que haja um pouco de desconhecimento do aspecto do direito internacional de adesão a essa convenção. A minha percepção é de que há uma supervalorização dessa agenda como mecanismo para resolver os problemas que o Brasil não consegue resolver no enfrentamento do cibercrime, pela dificuldade de financiamento, pela dificuldade de estruturação, pela dificuldade de capacitação. É caro, né, fazer esse tipo de investimento e ter esse tipo de tecnologia. E, ao mesmo tempo, os alunos estão começando a chegar aqui, e, ao mesmo tempo, eu fico receoso, a minha percepção é de que eles entenderam que, se fosse aberto um debate, se fecharia uma janela de oportunidade. Então, entenderam que era melhor passar de qualquer jeito e depois discutir os detalhes, do que discutir os detalhes e correr o risco de isso não ser aprovado. Então, foi um ataque de oportunidade para poder aprovar algo que, em verdade, o Ministério Público já demonstrava interesse há mais de 15 anos de fazer essa adesão. O PL de cibercrimes, que foi conhecido como PL Azeredo, de certa forma, nacionalizava as previsões da convenção, sem passar pelo processo legítimo de adesão do Brasil a essa convenção. Era uma espécie de atalho para o Brasil aderir à convenção, colocando no nosso ordenamento jurídico doméstico tipos penais e regras que estão na Convenção de Budapeste. Essa era, inclusive, uma afirmação como um argumento do senador Eduardo Azeredo, à época, falando: o Brasil vai se alinhar às normas da Convenção de Budapeste. Não, mas peraí, o Brasil é um país soberano, ele tem que dizer se ele quer ou não quer se alinhar, né? Não é só votar como um projeto de lei ordinário, que era o que estava se encaminhando na época. E, ao mesmo tempo, né, eu acho que o Brasil, as instâncias legislativas, digamos assim, comeram mosca e não perceberam o que estava se colocando. Eu digo que a esquerda não tomou ciência da seriedade desse debate. Os partidos, quando a gente, da Coalizão Direitos na Rede, entrou em contato para tentar sensibilizá-los, apresentar alguma coisa, eles falaram: olha, a agenda política que a gente percebeu aqui é que essa aprovação vai acontecer e que não é hora de a gente fazer esse tipo de debate, né? Como se fosse assim uma negociação, beleza, a gente vai aderir aqui e depois, quando a gente precisar, vocês vão ajudar a gente numa outra agenda qualquer. Então, foi essa a percepção que eu tive dentro aqui do Congresso Nacional, né? Certos parlamentares, inclusive, que atuaram ativamente na defesa da proteção dos dados pessoais, mas que não se sensibilizaram por conta desses detalhes, né? Entendendo que, mesmo que a convenção, vai precisar de uma lei futura, de uma mudança no Código Civil, no Código Penal, perdão, para essa adequação do nosso ordenamento propriamente. Então, eles entenderam: não, isso aí a gente discute depois, não é um problema para agora. E aí agora esse problema vai se manifestar como, né? A gente vai passar agora por um processo legislativo mais sério. Você acha que então esse momento das forças sociais, dos movimentos se organizarem, né, é urgente, é agora, né? Quando essa legislação tende a ser votada, aprovada? Bom, tem uma coisa interna e uma coisa externa. No âmbito do Conselho da Europa, né, no âmbito da Convenção, está sendo debatido, ou está sendo realizado um processo de um segundo protocolo adicional. A Convenção de Budapeste já sofreu uma primeira mudança, né, com um primeiro protocolo adicional sobre o enfrentamento a atos racistas e xenofóbicos. Isso aconteceu em 2006, logo que ela entrou em vigência, então meio que vem junto. Mas o Brasil ainda precisa fazer uma adesão a esse primeiro protocolo, que não aconteceu. E desde 2017 tem sido debatido um segundo protocolo adicional para uma cooperação aprimorada nessa divulgação de evidências, de indícios eletrônicos. Esse cenário internacional de debate, se o Brasil já aderir logo, e foi o que aconteceu, aí ele vai poder participar desse momento final de debate de como isso vai se realizar. Então,
eventualmente, a gente vai ver o Brasil participando internacionalmente desse movimento de debate sobre o segundo protocolo. Internamente, a gente vai ver como isso vai acontecer. Pode ser que isso se materialize em política pública de segurança, sem lei. Como a gente tem, por exemplo, o uso de gás de pimenta, de spray, de cacetete, sem lei nacional. A gente não tem uma lei federal que regulamente o uso de armas não letais. E eles são utilizados de acordo com os protocolos estaduais de cada polícia militar. Então, a gente pode ter um problema de, a partir dessa adesão, se legitimar uma prática sem regulação por lei federal, sem um protocolo padronizado para o país, a partir de práticas convencionadas no âmbito da convenção. Mas pode sim ser que a gente enfrente um processo legislativo, e aí, assim, olhando para o nosso cenário atual, isso não deve acontecer esse ano, por diversos motivos, além das eleições, pela possibilidade, né, de os atores verem se eles vão ser prejudicados ou beneficiados, mas além disso, né, a gente joga então para o ano que vem, ou para essa época morta após eleições desse ano, e aí tem um risco grande daquele barata voa, né? De um toma lá da cá ser aprovado qualquer coisa nesse tema para que se possa aprovar qualquer coisa em outros temas numa mera negociação político-partidária. Seguimos naquele ponto, né? Quanto mais a gente fala sobre os assuntos, a gente vai ficando assim, deprimido, né? Legitimamente desesperado. Aliás, eu acho que, inclusive, para a gente aproveitar o nosso tempo, é hora de a gente mudar de tema para o nosso segundo tema, né? Para a gente não perder a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão da compra do Twitter, né? Fred, fala um pouquinho para a gente apresentando. Então, eu juntei aqui algumas informações aí para a gente poder, né, debater e, na medida do possível, né, Paulo, fazer uma conexão com essa questão da Convenção de Budapeste, né? O Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, né, atualmente, disputa lá com o Jeff Bezos, sempre nessa dianteira, anunciou a compra do Twitter por 44 bilhões, né, afirmando, né, estar movido por uma causa de liberdade de expressão, uma causa política. Essa oferta é maior do que o valor estimado da empresa mesmo, né? Foi um ato, um movimento muito agressivo, assim foi considerado no mercado, né? Porque ele queria realmente garantir essa compra. E tudo isso para depois ameaçar voltar atrás, né? Numa clara baixa assim, ação de tentar reduzir o preço da compra que tinha sido inicialmente proposto, né? Então, é uma empreitada econômica ou ela é política, né? Eu acho que ela é econômica e política. Então, tem várias pretensões que o Musk trouxe no caminho aí. Ele disse que quer quintuplicar as receitas da empresa até 2028, reduzir a dependência de propaganda, né, de certos anunciantes, que vai fazer com que as decisões sobre conteúdo, né, digam respeito aos interesses desses anunciantes. Então, eles querem baixar de 90% para 45% e aumentar, então, o preço de assinaturas, né, de participantes, né, de quem usa o Twitter, para acabar com essa dependência. E também tornar o Twitter uma plataforma de vendas, enfim. Quer aumentar o número de inscritos de 217 milhões atuais para 931 milhões de pessoas em 2028. Né? Mas, politicamente, a direita trumpista foi aqui, né, dos Estados Unidos e aqui no Brasil, por consequência, né, foi quem comemorou esse movimento do Trump, né, acusando o Twitter, nas suas regras atuais, de beneficiar a esquerda, né, e calar o conservadorismo. O Trump foi banido do Twitter, né, por essas decisões internas da empresa, né, com os incentivos lá, né, da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. Então, o que a gente viu depois dessa decisão, né, desse anúncio da compra do Twitter, foi uma onda de novos usuários de direita que foi contrapesada por uma grande saída, maior saída de simpatizantes da esquerda, né, em nome desse discurso de neutralidade política, ou seja, de despolitização da plataforma. Então, se você vê os números, né, os conservadores americanos e, enfim, né, transatlânticos, né, o Ted Cruz, o Boris Johnson, Piers Morgan, que é um apresentador de TV também,
eles ganharam dezenas de milhares de novos inscritos nas suas contas, né? E, do outro lado, da Katy Perry, que eu não sabia que a Katy Perry tinha uma posição mais progressista, né? Da Katy Perry ao casal Obama, né? Milhares, né? Dezenas de milhares de inscritos foram perdidos, abandonaram o Twitter mesmo, né? Alguns lembram que essa causa do Musk, né, de liberdade de expressão, né, na imprensa é inconsistente, porque o que a gente tem visto, e aí, Paulo, acho que tem uma conexão muito interessante a ser feita, né? O que a gente tem visto não é o Twitter como uma plataforma de liberdade de expressão, mas uma plataforma cada vez mais constrangida por aqueles estados que se sentem soberanos, né? A gente está falando agora do Brasil de uma atitude que talvez seja de entrega de soberania, né? Os países que se sentem realmente soberanos entenderam o perigo, né, dos crimes cibernéticos, né, dessas mídias sociais, né, descontroladas, e pegam pesado, né, na tentativa de controlar. E o que eu descobri aqui na minha pesquisa, através de um relatório sobre liberdade da internet no mundo, né, foi que os líderes dessa, quer dizer, entre os líderes, né, mas o líder dessas tentativas de restrição, né, do Twitter no país é o Japão. Não é nenhuma autocracia, né, é o Japão. 43% das demandas globais contra o Twitter são do Japão. Depois vem a Rússia com 25%, a Turquia com 13%, a Índia com 11%, a Coreia do Sul com 5%. Né? Nós nem aparecemos ali nessa lista aí como relevantes. Então, os governos nacionais têm demandado representantes domésticos dessas empresas. A gente viu com o Telegram, por exemplo, aqui no Brasil, demandado representantes domésticos para responsabilizar, inclusive no pagamento de multas, para justamente pesar no bolso dessas empresas e elas mudarem comportamento. Né? Então, esse legalismo do Musk, no final das contas, tem sido cada vez mais visto, não como, né, uma tentativa de neutralidade política, mas um conservadorismo que só pode ser entendido como neutralidade dentro da bolha deles. Né? Bom, a coisa tem ficado feia aí, tem uma acusação de assédio sexual do Musk, né, que ele tentou abafar em 2018 com o pagamento de $250 mil, e isso vai contra a ideia da liberdade de expressão, né? Bom, como é que vocês veem, então, essa questão do que significa o Twitter hoje já, o que significaria ele diante da compra do Elon Musk, né? As relações disso com essa tentativa de regulamentação da internet no mundo. Né? Eu deixo aqui só uma última questãozinha, Paulo. Será que a internet, essa internet global, inclusive, né, que a gente está aqui discutindo desde o primeiro tema, não é só uma lembrança do seu primeiro quarto de século de existência? Quer dizer, os nossos filhos não vão ver essa internet global, vão ver uma coisa muito mais regionalizada. O que vocês acham aí dessa? No Japão, o Twitter tem muitas ações de moderação motivadas pelo poder público, muito porque naquele país o Twitter é muito relevante. Né? Então, ele é a rede apontada como mais relevante, ele é enorme no Japão. Então, em relação às plataformas em que é possível haver um discurso anônimo, ela é a mais influente, né? Que a pessoa não precisa se identificar com o seu nome real. Então, muito por isso, a gente tem casos lá de ciberbullying, eventualmente de suicídio. Então, as autoridades japonesas estão dando muita atenção para a rede social. É uma questão bem local, assim. Falando propriamente do Elon Musk, a gente tem notícias de hoje, né? Que mostra como ele é uma figura, assim, do século XXI mesmo. Né? Hoje você tem notícia de que as imagens dele foram usadas em manipulação de vídeo, né, em deepfakes, para promover um esquema de criptomoedas, né, para roubar dinheiro de investidores, porque ele é conhecido como entusiasta de criptomoedas. Tem as questões dele ter vindo promover a Starlink aqui no Brasil, né, essa rede de satélites que tem uma tecnologia específica que poderia estabelecer banda larga via satélite, sem necessidade de cabos, né, e rede telefônica, isso, que tem ela tem uma limitação, mas ela em área consegue atingir uma qualidade muito boa.
E tem a compra do Twitter, né? Em meio a isso tudo, além disso, esse cara que tem 270 bilhões de fortuna quer gastar 44 na compra do Twitter. Eu acho, Fred, que é uma questão econômica para a gente, é uma questão econômica para o Brasil, é uma questão econômica. Mas para um cara que tem 270 bilhões, 44 bilhões, é uma escolha que a gente faz entre comprar ou não uma camiseta, entre comprar ou não um terno, entre comprar ou não um financiamento de carro. Porque é praticamente irrelevante do ponto de vista econômico para ele. É uma escolha que não interfere nas finanças dele, no meu ponto de vista. É uma escolha que interfere no que ele vê como uma agenda política, como uma agenda de liberdade, como uma agenda de uso da tecnologia da comunicação, que é algo que ele não domina. Ele tem um histórico de investimento em meios de pagamento, em energia, né, que a questão da Tesla são as baterias, e agora em exploração espacial também, que tem a ver com investimentos em indústria de base, na indústria pesada. Para ele passar a concorrer na área da comunicação digamos assim, uma nova investida, né? Meio que uma aventura para ele concorrer com os outros milionários e bilionários do mundo. Ele não tem nenhum braço nessa área. Começaria até agora com o Twitter. Na minha visão, ele está sendo mais irresponsável do ponto de vista economicamente, do ponto de vista econômico, porque ele pode, porque para ele pagar uma multa de 20 milhões porque ele falou no Twitter que ele ia fechar o capital da Tesla, é irrelevante. O problema maior é ele ter sido tirado do board, né, do quadro da presidência. E a partir daí, né, a compra dele no Twitter me parece ter sido um movimento mal calculado do ponto de vista de solução mesmo, porque ele foi fazendo compras pelas beiradas, aí chegou a 5% das ações, que é uma quantidade muito maior do que os outros acionistas, tentou fazer um movimento hostil para chegar até 9%, e aí ele teria esse controle, aí ele fez uma oferta. Ele não poderia ter feito isso, essa compra, né, porque, pelas regras, se você vai tomar o controle de uma empresa, você tem que dizer que você está querendo tomar o controle da empresa, e isso permite um controle por parte da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, etc., e ele meio que foi comprando sem ninguém saber. E isso, né, esse movimento garante preços mais baixos. Mas eu acho que ele estava menos preocupado em economizar dinheiro e mais preocupado em não chamar a atenção e de repente falar, sou o dono do negócio aqui, meio que numa molecagem irresponsável. E aí é problemático, porque é uma rede que não só levantou as atenções para poder excluir o ainda presidente dos Estados Unidos, né, há 2 dias dele deixar o cargo, mas ele foi afastado da rede social, e aí líderes democráticos como Angela Merkel falavam, não, peraí, por mais que o Trump seja o Trump, você tem uma rede privada que excluiu a voz de um chefe de Estado. É o Twitter que tem que fazer esse controle, né, de um cara que deveria ter sido impeachmentado, mas não foi impeachmentado. Então é o Twitter que vai fazer esse controle. Isso é um problema, independentemente de o Twitter ter acertado ou não, porque o Twitter não tinha uma regra prévia. Se você cometer esse tipo de irregularidade, você vai ser expulso para sempre. Não tinha essa regra. Então tem um problema aí, sim, dessa relação público e privado. Mas será que é o Musk que vai resolver isso, né? Será que a melhor forma de a gente estabelecer um freio, do ponto de vista internacional, é pela vontade do Elon Musk? E a gente volta a refletir também. Quem que decidiu isso antes? Né? A gente estava preocupado em saber quem eram as pessoas que tomavam as decisões no Twitter sobre. A Polícia Federal pede ao Twitter dados sobre quem está usando o perfil do Bolsonaro. Será que é o Carlos Bolsonaro? Será que é uma outra pessoa? Será que foi alguém que invadiu? O Twitter dá esses dados? Não dá esses dados? O Twitter exige decisão judicial ou o Twitter colabora com a Polícia Federal? A gente não sabe. A gente nunca exigiu isso e, democraticamente, talvez a gente devesse estar olhando para isso também. É o que aconteceu com agora, isso. E assim, um aspecto puxando para o Telegram, muita gente falou, o Telegram é uma rede que não colabora com ninguém, que só faz o que ele quer. Ano passado, no auge do BBB,
né, Juliette, e Gil do Vigor, e etc., um grupo de acompanhamento do BBB estava fazendo o seguinte, eles copiavam os vídeos e postavam no Telegram, você não precisava assinar o pay-per-view para acompanhar. Os vídeos estavam sendo postados nos melhores momentos. A Rede Globo derrubou esse canal mais de uma vez. O canal postou vídeos, aí foi derrubado pelo Telegram, atendendo a um pedido de demanda de proteção de propriedade intelectual da Rede Globo. Derrubou quando tinha vídeos, derrubou quando tinha GIFs, derrubou quando tinha fotos não autorizadas, e aí o grupo foi se adequando a um padrão que a Globo deixou acontecer. Então, não é que a empresa privada não cumpre regra nenhuma de interessados no Brasil. Ela cumpre algumas. E a gente não tem um debate público sobre quais são essas regras que ela decide seguir ou não. Isso é uma questão. Isso é uma questão. Se a regra está certa ou está errada, se a empresa vai seguir ou não vai seguir, qual que é a transparência que a gente tem para esse tipo de exigência. Voltando para o caso do Twitter, a gente tem, né, uma aproximação aí de um candidato com uma rede social, né, que atualmente é o presidente da República. A gente não sabe qual foi essa conversa do Bolsonaro com o Elon Musk. E, ao mesmo tempo, eu acho que a imprensa tem sido muito irresponsável em dizer assim, o Elon Musk agora é o dono do Twitter. Calma, gente, o negócio ainda não foi fechado. Né? O Elon Musk anunciou sexta-feira 13, né, que a oferta está temporariamente suspensa, embora ele ainda queira, porque tem, enfim, um monte de questões econômicas. Não é comprar um carro. Né? Tem pesos aí a serem considerados. E é uma plataforma que, embora seja estadunidense, atua no mundo inteiro. Né? E que pode interferir em questões de mercado, em questões políticas. Então, extrapola o tradicional das análises políticas, econômicas e de telecomunicação. Eu acho que o que a gente precisa ter é calma em todas as nossas análises e, na minha visão, o nosso papel é levantar as questões. Eu acho que a gente precisa colocar as questões para que elas sejam dialogadas e a gente construa respostas possíveis, levando em conta tudo o que está em jogo. Né? Achar que é só uma questão, o Elon Musk quer ganhar dinheiro com o Twitter. Gente, ele não precisa ganhar esse dinheiro com o Twitter especificamente. Tem muitos outros negócios, né, que ele poderia ganhar muito mais dinheiro. E acho que são, enfim, a gente está diante de uma complexidade típica do século XXI. É um personagem que, para mim, está mais próximo de um vilão do super-homem do que de um homem de ferro, né? Um bilionário mega inteligente, mas que, na minha perspectiva, vai dar muito pano para manga. Acho que essa questão não se resolve antes do final de junho, acho que demora pelo menos mais uns 2, 3 meses até a gente ver uma conclusão dessa questão. Gente, eu tenho mais uns 10 minutinhos aqui para a gente ainda conversar, agora eu quero ouvir vocês aí, Aline, acho que Fred. Essas considerações que você fez, elas trazem muito, tanto do impacto que uma rede social pode ter no mundo contemporâneo, perfis diferentes em países diferentes, essa coisa do peso que o Twitter tem no Japão, né? Ou outras plataformas também polêmicas, como o Telegram. A gente está no Brasil vivendo um momento em que se discute muito como o TSE está negociando com as principais plataformas para a gente não passar pela mesma coisa que nós passamos em 2018, durante as eleições, com esse aproveitamento dessa articulação, né, que lideranças políticas podem ter usando desse recurso. Então, acho que eu concordo muito com o que você falou, Renan. É uma coisa muito contemporânea isso que está acontecendo. É uma discussão tipicamente do século XXI. Né? Quando que em outros tempos a gente ia imaginar que uma empresa privada de comunicação, que é o que o Twitter é, em alguma medida, né, teria tanto peso, um peso político de, inclusive, julgar lideranças políticas da maior potência do mundo. Ok, foi horrível o que aconteceu no Capitólio, né, etc., mas um colegiado, então, de pessoas de uma empresa que decidem o que vai fazer, porque o impacto que tem o banir de uma rede social uma pessoa de expressão, né, um chefe de Estado, no caso, etc., é grande. Né? Então, é uma coisa interessante de a gente refletir. Né? Foi muito isso que veio à minha mente.
Eu acho que vai cair a nossa chamada aqui, Fred. A gente tem mais alguns segundinhos. É. Então, Pois o que a gente faz? E da outra vez não caiu. eu não me O lembro Léo se caiu. caiu, se a gente teve que voltar. Eu sei que a gente tem 10, 9, 8. Acho que não, é. Vamos retomar então para. Oi. Me ouvem? Fred também. Vamos lá, para Esperar finalizar agora então. Fred, esperar o você tem Fred voltar e acabou aí, voltou. Vamos. Conseguiu. Pronto. Vamos lá. Para a gente, então, fazer algumas considerações e aí fechar, aproveitando o tempinho que o Renan conseguiu aqui para a gente. Fred, você tem considerações a respeito? O que te passou pela cabeça? Não, eu acho que, assim, em termos de conclusão mesmo, Renan, eu vejo que você tem muita razão, né? A gente tem, assim, uma ansiedade, um desespero muito grande pelo desconhecido. Mas se a gente para e analisa com um pouco de calma, eu tenho essa impressão, Aline, assim, o fenômeno, né, dessa distorção da comunicação política, ele não é exatamente uma novidade, né? A questão é que, tecnologicamente, a gente ainda não tem as ferramentas para enfrentar essa novidade tecnológica. Olha aí a turma. Olá! Então, tecnologicamente, eu acho que a gente está despreparado, né, para enfrentar essa novidade. Então, me parece que é um problema muito de falta de legislação, de regulamentação. E nesse processo de vácuo de legislação, a necessidade de se criar, né, essa regulamentação pode acabar criando essas brechas, esses limites à forma como, né, a gente vai enfrentar juridicamente o problema. Verdade, né? Eu estou aproveitando a fala de vocês aqui como aula para a turma, projetando lá no computador do TUB da sala. O pessoal está tendo Hoje o tema da aula aqui é responsabilidade de intermediários, né? A disciplina agora é responsabilidade civil. Vou falar de responsabilidade de intermediários e Telegram, Twitter, né? Entram direto aí. E uma questão que eu coloco para vocês aqui, né? No campo do direito internacional, é esse cenário, né, muito fluido, porque no campo das relações entre os países, né, se costumam estruturar muitos protocolos, né, muitas etapas de negociação e de aproximação, até que se haja uma solução e um acordo. E a internet interfere drasticamente nesse tipo de tempo, né? A coisa precisa se resolver mais rápido, ou se não se resolve, né? Então a gente tem, né, as bravatas do Trump, por exemplo, né, que não viravam política pública internacional de verdade, mas acabavam tendo um relevo, né? E como é que vocês têm olhado aí essas questões das grandes empresas, né, de maneira geral? A questão do TikTok, da ByteDance, ter que ser comprado ou não pelos Estados Unidos, né? Aquela exigência do Trump, ou esse papel do Telegram, que é uma empresa com sede no Catar e que teve problema no Brasil, e são criadores que saíram fugidos da Rússia. Enfim, como que tem sido lido esse tipo de problema no âmbito aí do pessoal das relações internacionais? Pois é, a gente tende a fazer um recorte político, né, dessas questões, do impacto, então, que essas redes têm, politicamente falando, dessa questão dos países de origem, né, que estão em jogo aí quando a gente fala dessas redes, e o TikTok, e as questões das potenciais próximas potências do sistema internacional, a China, a Rússia, né? Teve toda aquela grande discussão sobre o impacto, né, de russos das eleições do Trump,
né? Então, tem toda uma discussão. A gente tende a ter esse olhar bem focado na política a respeito da questão, né? Então, é um recorte que a gente costuma dar, mas na minha cabeça está passando muito aqui a questão dos limites de se tratarem de questões de comunicação e que passam necessariamente, então, pela liberdade de expressão, que é o que fragiliza muito desse debate. Como normatizar sem ferir a liberdade de expressão, mas como permitir quando crimes estão sendo claramente praticados e as intervenções não são possíveis porque não tem regulamentação, né? Então, eu acho que é um dilema que, sinceramente, eu não tenho resposta para ele, não. Eu tenho mais perguntas mesmo de como que vai ser resolvido, porque a gente definitivamente não tem instrumentos nem mecanismos que acompanhem todo esse desenvolvimento, né? Então, eu tenho uma visão muito reflexiva a respeito. Eu não sei como a gente vai resolver. E tem outra questão também, Fred, que a gente já falou em alguns episódios aqui, que eu acho que é relevante, que tem a ver com essa coisa da política internacional, que é como está cada vez mais tendo essa regionalização, né? Muitos países estão não permitindo a entrada de aplicativos, acesso a sites, a buscas, e a gente, você falou até mais cedo aqui, né, no episódio, provavelmente nossos filhos não vão ver um mundo com a internet tão ampla e com esse acesso. E tudo isso tem a ver com jogos de interesse e poder político no sistema internacional. Necessariamente tem. Então, a ordem mundial, da forma como ela for se configurar daqui para frente, ela vai impactar muito no que vai acontecer também, acredito eu, nesses meios de comunicação, né? Eu acho que toda essa discussão realmente se enquadra nesse contexto de discutir a internet como um meio de comunicação, de realização de negócios, né, de diversas interações, em uma época em que o sistema internacional está observando o retorno do dilema de segurança, né, da competição entre os estados por segurança. Então, a internet ela é um fruto, né, do meio ali da década de 90, né, quando ela começou a se divulgar mesmo. Então, de 1995 até 2020, eu acho que é isso, é o primeiro quarto de século de vida da internet que coincidiu, eu não sei em que medida, né, esse surgimento é uma coincidência, mas que coincidiu com o fato dos Estados Unidos estar vivendo aquele momento pós-Guerra Fria em que não tinha outro país capaz de tecnologicamente, economicamente, militarmente determinar, né, regras globais ou até mesmo o impedimento do funcionamento de regras nacionais para esses temas globais. Então, o poder dos Estados Unidos, né, de criação, né, da internet da forma como ela existia, parecia de alguma forma neutra, né? Acho que a gente experimentou isso, né? Esses primeiros 25 anos da internet, que a internet parecia simplesmente uma praça pública, né? O Twitter, né, o pessoal gosta de chamar muito de uma praça pública do debate global. Na verdade, a internet sempre foi o pátio de escola, o pátio de uma escola, onde as crianças são liberadas para brincar no intervalo, mas os professores estão ali, né, de olho sobre o que está acontecendo. No caso, esses professores eram, né, os Estados Unidos, dava essa impressão da coisa não estar, né, tendo uma disputa, era uma coisa meio que natural essa praça pública. Na medida em que os professores passaram a ser diferentes, um chinês, um americano e um russo, e eles não concordam com as regras do pátio da escola, né? Então, acho que é mais isso que a gente está observando também, né? Uma disputa E aí de segurança internacional. Eu deixo para vocês aí a bomba, para vocês analisarem. Eu vou entrar em aula aqui agora mesmo, mas para vocês, né, analisarem essas definições de bloqueio no âmbito da guerra da Ucrânia, né? Vários serviços restringindo a oferta de serviços na Rússia como forma de pressão, e isso sendo tematizado no âmbito de governança da internet, né? Que sempre se colocou como uma proposta a favor da neutralidade, de a internet se manter como um meio de comunicação que as pessoas nas pontas escolhem o que vão acessar, o que não vão acessar, e a gente tem um crescente peso dos intermediários definindo, né? Então, os intermediários ganham um papel
esses atores online, que as redes de conexão propriamente não precisam exercer para que a gente tenha fortes restrições, né? Então, assim, a TIM, a Vivo, a Claro, os backbones, não precisam restringir o acesso. Basta o Facebook cortar os serviços, o Instagram cortar os serviços, o WhatsApp, o Telegram, e é equivalente, né? Não é a infraestrutura que está negando o acesso, mas os serviços online principais bloqueando já causam um prejuízo equiparável, né? E aí essas questões vão impactar diretamente nas relações internacionais, até porque elas não deram certo, né? A guerra não acabou, o conflito prossegue e a pressão para cima da Rússia aparentemente não surtiu efeito. Agora eles ficaram pendurados, né, com a brocha na mão. Porque... E aí, a Netflix volta a oferecer serviço para os usuários russos, ou volta a receber os filmes de produção russa ou não? Né? A questão não é simples, como eu disse, vai se arrastar por muito mais tempo aí. Gente, foi um prazer participar aqui com vocês, espero poder participar novamente. Longa vida aí ao Trilegal Podcast. Um abraço. Valeu, grande Paulo. Muito obrigada, Renan. Um abraço pro pessoal da turma aí também. Tchau, tchau. Aline, eu acho que eu tenho essa impressão, sabe? E é uma reflexão que eu estou desenvolvendo agora mesmo, né? Aqui no meio da nossa conversa com o Paulo, né? Que essa ideia, né, que a internet, que fez a internet se desenvolver de uma rede livre, né, com a liberdade de informações, sem a tendência da seletividade, né, da criação de preferências para as informações. Isso foi um mito da época em que não existia uma política, uma disputa de poder entre grandes potências, assim, não que a discordância não houvesse, mas não havia capacidade de outras grandes potências se colocar, né, de frente ali com o debate dos Estados Unidos. Então, a neutralidade, na verdade, era uma bolha, a bolha americana. O Paulo falou agora da questão da guerra da Ucrânia, né? Eu já tive algumas diferentes situações nesse semestre, né, de guerra da Ucrânia, que começou ali na segunda semana de aula. Então, algumas situações em que eu encontrei informações, vídeos sobre soldados russos ou ucranianos fazendo declarações, ou declarações do ministro das Relações Exteriores chineses, e eu lembrava dessa questão e queria trazer um comentário em sala, Aline. Você não vai acreditar, mas eu não achava, não. Pois é. Eu tinha que fazer uma procura muito bizarra para encontrar informação e mostrar para os alunos, sabe? Então, tem muita informação que não privilegia os Estados Unidos, que são bloqueadas na nossa internet, na nossa, né? Então, já está acontecendo, né? Quer dizer, no fundo, eu acho que sempre aconteceu. E a gente que não tinha essa capacidade crítica, talvez, de perceber isso, né? Esse controle. Exatamente. Quando não tem uma diversidade de gestores no sistema internacional, vamos dizer assim, né? Quando não está num momento bipolar ou multipolar, talvez a gente passe a fazer parte mesmo de uma bolha como essa, porque as censuras elas são praticadas de uma fonte só. Ela controla tudo. Então não tem disputa, não tem esse tipo de incursão, que é o que provavelmente vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo, e daqui para frente vai se tornar uma tendência. Sobre isso que o Renan acabou de falar, né, as sanções que dizem respeito aos meios de comunicação, de fato, esperar que isso acabaria com a guerra é esperar demais. Uhum. Né? Acho que, né, é uma expectativa que não deveria nem ter existido. Acho que, né, se alguém passou isso pela cabeça de alguém, é demais. Né? Acho que não aconteceria mesmo. Mas é uma forma de pressão significativa. É uma forma de pressão significativa que pode ser temporária ou não, porque uma vez a situação se estabilizando num futuro, tendo como uma possibilidade de lucratividade, uma empresa vai continuar entrando nesse mercado, russo, ucraniano, qualquer um que seja, independente de qualquer outra coisa. Né? Então, aí vai mais o aspecto econômico mesmo ser priorizado.
Mas eu acho que o que chama atenção é o impacto que tem a força desse modelo de comunicação, porque a comunicação ela sempre teve um grande impacto. Isso, de fato, não é verdade, não é uma novidade. A comunicação ela é um fator preponderante para qualquer ação política. Mas agora a gente está na era da comunicação do século XXI. Uhum. Então, talvez isso que você comentou como uma ilusão, uma utopia de que a gente vivia num ambiente de liberdade que já estava sendo controlado, a gente só não percebia que estava sendo controlado, e agora fica mais evidente quando tem disputas, né? Quando outros começam a entrar nesse âmbito. Eu não sei quais vão ser os rumos, mas certamente vai ser necessário usar da internet, dos acessos a canais e do bloqueio como uma estratégia de política internacional também. Porque quando você diz que passou por esse tipo de situação, eu acredito. Porque eu que não tenho grandes habilidades de buscar material na internet, eu fico passando por isso. Eu vou procurar alguma coisa que eu tinha visto e que eu quero mostrar. E aí vai desde coisas mais simples. Um filme que os direitos autorais depois foram tomados e aí eu não consigo passar. Né? Ou desses que claramente é político mesmo de país para país, né? Bloqueio de vídeos, de matérias, reportagens, acesso a jornais de alguns lugares do mundo que a gente para de ter subitamente e não encontra. E eu, como não tenho habilidades, eu não encontro mesmo, acabou. Não achei, nunca mais eu vou ver. Né? Raramente eu consigo encontrar de outras formas. Né? Então isso é muito real mesmo. Não sei para onde que a gente vai caminhar. Né? E tem, assim, para uma última coisa aqui para eu te falar, que é aquela preocupação que a gente tem, né? O pessoal que está assistindo a gente ainda aqui ao vivo agora ou depois, quando isso virar episódio, a gente está aí pensando num outro novo produto para o Trilegal, né, Aline? Que é, a gente vai fazer um reality show, Aline. Acho que essa é a ideia. A gente vai fazer um reality da vida de um acadêmico tendo que construir um artigo, depois conseguir fundos para publicar, né, para pagar a sua própria publicação. Né, então, nessa história, a gente está aí, eu e a Lina, a gente está desenvolvendo uma pesquisa sobre política climática e fake news no Brasil, e a gente volta com aquela discussão, né, Aline, lá sugerida pelo Danilo, né? Fake news é só, né, a versão contemporânea das fofocas palacianas, mas acho que faz parte desse nosso esforço e se a gente, né, fizer aquele produtinho acontecer mesmo, os nossos queridos inscritos, aí, a comunidade vai acompanhar a evolução da nossa reflexão, mas um ponto essencial da gente desenvolver essa reflexão é essa, né? O fenômeno da fake news. Ele pode ser confundido com o que sempre existiu, a calúnia na política. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria que dizia assim, não sei quem condenado por fake news. Condenado por fake news, né? Não é um tipo penal. Aí você vai ler a matéria, era alguém que foi condenado por calúnia. Calúnia não é uma novidade. Ou seja, é necessário a gente buscar uma precisão conceitual do que a gente está chamando a atenção, por exemplo, e que deveria, né, ser regulamentado para nos proteger a saúde da nossa democracia, os nossos direitos políticos. O que é essa ideia de fake news que estamos tentando combater? E eu acho que não é exatamente, não pode ser confundido simplesmente com fofoca palaciana. Quer dizer, ela tem características semelhantes, que é, no sentido mais amplo, a mentira, né, o fake, né? Mas tem alguma coisa que é muito contemporânea, que é o uso massivo de contas, né, de redes sociais, com a injeção de dinheiro, né, muito grande, ou seja, não é uma calúnia que eu ou você possamos fazer, é uma calúnia que alguém com muito dinheiro, né, paga milhões de perfis humanos ou robôs, né, para gerar uma mesma notícia e fazer ela parecer verdade. Então a gente tem que, né, Aline, conceitualmente falando, escavar a precisão desse fenômeno, senão a gente tem que abandonar, né, a pesquisa, a reflexão sobre ele. Sim, eu entendo dessa forma também. Eu acho que passa muito longe de ser a mesma coisa pela proporção que isso pode adquirir, pelo impacto que isso tem. Né? Essa questão de como
criminalizar esses robôs que são criados para fazer as verdades se construírem. Porque essa tese de repetir a mesma coisa até isso se tornar verdade, isso de fato não é novo. Mas você poder criar robôs que repetem essas inverdades até elas se tornarem verdades, e isso acontece todos os dias, várias vezes ao dia, com as viralizações de fake news, o repassar. O burburinho mesmo, mais ou menos semelhante ao que a gente falou aqui também mais cedo na live, né? O estrago que causa você gerar uma fake news na vida de uma pessoa ou de um agente de projeção, como foi o caso ali da ligação entre na época a presidenta Dilma e o que seria ministro da Casa Civil, Lula, né? O impacto que isso tem na democracia de um país, a gente estava à beira de um golpe, o golpe aconteceu. Aquilo lá reproduzido, repetido por entidades que não existem, né? Se tornou uma realidade, se tornou uma verdade. Muito dinheiro político, que pode ser dinheiro, inclusive, de fundo eleitoral. Sim, que pode ser dinheiro de fundo eleitoral, que pode ser dinheiro, e aí a gente vê isso, né, e é difícil provar, mas pelas próprias alianças que são feitas das elites, que se organizam. O interesse mesmo de manipular a democracia a seu favor. Né? Então... E a conivência dessas plataformas também, né? O Telegram, até o último momento, ficou fugindo, e na medida em que, né, recebeu uma ameaça de uma restrição mais forte, e isso ameaça seus interesses econômicos, né? Então, muitas vezes, essas plataformas não têm uma agenda política, elas querem fazer dinheiro, né? E disseminar o ódio em massa, né? Por que não, né? Por que não ter alguém que não é minha empresa, mas que, né, paga e impulsiona, né, o envio de mensagens em massa, e isso traz recursos para a empresa? Por que não? Então, essa conivência, né, dentro de um vácuo de legislação. Exatamente. Isso é um recurso mercadológico, não é uma questão de caráter ou não, é a forma como essas redes elas se projetam. Elas precisam, né? Há muito já se sabe que é essa criação de uma espécie de cultura do ódio que leva às viralizações, que leva à visibilização, que leva ao crescimento dessas empresas. Né? Então, há muito se sabe disso. E para onde que a gente vai caminhar sem poder regulamentar isso? Porque passa, no mínimo, pelo limite de serem meios de comunicação e da liberdade de expressão. Então, é um tema que é muito complexo mesmo, de fato. Né? E vamos ver. A gente podia usar isso, né, o nosso produto. Justo eu, gente, com confissão, tem um tipo de programa que eu detesto. Nessa vida é reality show. Eu acho péssimo. Agora pensar em fazer como a gente está planejando, estamos mesmo. 24 horas, numa casa, 40 câmeras. Qualquer um, aqueles, como é que é, Masterchef, o formato me dá aflição. Mas eu acho que compartilhar, sabe, com vocês, como que vai ser essa trajetória da escrita do artigo, do conseguir financiamento, para conseguir publicar, porque é paga a publicação na revista pelo Qualis que a gente quer. Né? Então, eu acho que é uma saga que tem duas utilidades, na verdade, no mínimo. Uma para a gente não desistir, porque publicamente a gente vai estar dizendo que nós vamos fazer esse negócio para terminar ele. E para o pessoal que acompanha saber como que é viver essa vida acadêmica e ter essa trajetória. Então, acho que no mínimo vai ter essas duas utilidades. Né? Aline, nesses programas, nesses reality, né, tem uma conversa muito boa, né? Tem duas, né, conversas muito boas. Né? Uma que é assim, de todos os realities, de todas as emissoras, né? Que é uma frase assim, tipo um mantra, né? Que é quando eles estão brigando tal, e acham que estão com a razão, eles falam assim, o Brasil tá vendo, né? O Gil do Vigor falava, né? O Brasil tá vendo. Então, né? Quando a Aline não entregar a resenha na data certa, o Brasil tá vendo, Aline.
É isso. É isso. Né? A minha inspiração foi o pessoal que resolve que vai fazer dieta, academia, né? Que fazer atividade física, que eles publicam constantemente pessoas na internet, assim, nas suas redes É sociais. uma Assim, forma para eles se animarem. é um Não é público só para eles, né? exatamente, para animar outras pessoas e para serem cobrados também. Cadê? Você não foi na academia hoje ainda, não? O Brasil tá vendo. E a outra, né, o outro mantra é o ei, você está fazendo VT, né? Tá produzindo aquele cortezinho para depois ficar passando, né? Né, ganhar popularidade, né? Então, quando você fingir tá trabalhando também, o que é? Você está fazendo VT aí para as câmeras? Pois é, olha aí. A gente vai. Então, vai ser a forma da gente se manter resiliente aí nesse trabalho, né? Vai ser essa forma que a gente vai conseguir. Sim, sim. Esse é um dos produtos moderninhos que a gente está pensando. Tem outros, mas a gente vai conversando a respeito disso. Né? Criatividade não para. Aline, eu acho que a gente tem que encerrar agora, porque senão a gente vai chegar de novo a 1h40 e a gente só tem 1h30 ainda. E 1h40 é uma maldição para a gente. Sim, sim. E está sendo prejudicial, porque até o nosso esquema de aula já mudou e a gente segue sabendo falar por 1h40. Tá ruim pra gente. Tá ruim. Então, vamos parar, né? Vamos nos despedir, então. Agora, sexta-feira, quem assistiu a live vai ter a oportunidade de ver como episódio 9, né? Acho que esses temas são muito interessantes. Poder receber o Renan aqui foi muito interessante. Poder ter um formato de live com alunos participando na faculdade, olha, já foi bem interessante, eu acho. Então, bem proveitoso, né, Fred? Foi tudo de bom. Então, a gente vai dar aquele recadinho que nem é aqui para o Instagram, não, mas quem está assistindo aí no Instagram também, deixa o seu, né, a sua curtida, se inscreve aqui no nosso Instagram. E quem está assistindo pelo YouTube, todos aqueles protocolos, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta, compartilha. Obrigado, então, para todo mundo que esteve com a gente, assistiu aí no YouTube, ouviu a gente pelo Spotify. E a gente retorna na semana que vem, né, como é a nossa tradição. Sexta, mas às vezes é um sábado, às vezes é um domingo, mas é sempre sexta. Fica assim. É isso aí. Pode ser a sexta que vira terça-feira e tá tudo certo. Obrigada, gente. Valeu, Aline. Tchau, tchau.